Hoje, vamos descobrir o que sabemos sobre os dinossauros. Você sabia que nossa compreensão sobre eles pode estar desatualizada? Muitos acreditam que as descobertas já estão completas, mas novas evidências sempre aparecem, mudando tudo. Examinaremos os principais achados e como eles desafiam a nossa visão tradicional do que foram essas criaturas. Vamos refletir sobre como a ciência avança, mostrando que o que sabemos é apenas uma fração da verdade. Essas novas informações nos fazem questionar como realmente era o mundo em que os dinossauros viveram. Vamos explorar essa rica tapeçaria do passado e descobrir o que ela revela sobre nossos antecessores. Em 2005, a doutora Mary Schweitzer fez uma descoberta que abalou o mundo da paleontologia. Um T-Rex fossilizado continha tecidos mole. Essa descoberta levantou questões sobre a durabilidade dos tecidos orgânicos e como isso muda nossa visão dos dinossauros. Tradicionalmente, acreditávamos que o que existia há milhões de anos não poderia ser preservado por tanto tempo. Entretanto, a pesquisa da doutora Schweitzer sugere que processos desconhecidos podem conservar tecidos por mais tempo. Isso nos leva a reexaminar a ideia de estase morfológica, que afirmava que espécies mudaram pouco ao longo do tempo. Como a história evolutiva se entrelaça com descobertas como a de Schweitzer, é um quebra-cabeça intrigante. As teias do passado são complexas e estão sujeitas a novas interpretações conforme novas evidências vêm à tona. Ao analisarmos essas evidências, percebemos que a história é um campo em constante evolução, assim como a própria ciência. É fascinante pensar que os dinossauros, que parecem tão distantes, ainda guardam segredos que nos ajudam a entender nosso passado. Refletindo sobre isso, como podemos aplicar esses novos conhecimentos à nossa compreensão sobre a vida na Terra? A ciência e a história se entrelaçam, mostrando que o que sabemos hoje pode ser desafiado a qualquer momento. Diante das descobertas revolucionárias, surge uma nova questão: como esses tecidos tão antigos sobreviveram ao teste do tempo? Os cientistas debatem sobre a preservação do colágeno e do DNA, apontando que isso desafia o que se pensava anteriormente. A doutora Mary Schweitzer é convidada a apresentar suas descobertas em uma conferência internacional sobre paleontologia. Enquanto isso, a comunidade científica começa a se dividir em opiniões sobre o impacto dessa nova pesquisa. Alguns especialistas tentam explicar a sua preservação usando o efeito Fenton, mas isso gera mais perguntas do que respostas. No palco da conferência, a doutora Schweitzer apresenta suas evidências, provocando reações diversas entre o público. Ela discute a possibilidade de que esses tecidos possam revelar mais sobre a biologia dos dinossauros do que se imaginava. As informações novas colocam em dúvida os conceitos tradicionais de degradação molecular ao longo dos milênios. Com a plateia dividida, alguns aplaudem e outros criticam, evidenciando a tensão no campo da paleontologia. A doutora Schweitzer destaca que a biologia e a química dos tecidos podem mudar nossa compreensão sobre a evolução. Essa nova abordagem está em sintonia com outras descobertas que desafiam a cronologia estabelecida na paleontologia. Por outro lado, pesquisadores tradicionais expressam ceticismo, pedindo provas adicionais para apoiar essas teorias. No entanto, a curiosidade da comunidade científica aumenta à medida que mais estudos começam a surgir sobre o tema. Doutora Schweitzer propõe uma nova linha de pesquisa, buscando entender como e por que esses tecidos se preservaram. O debate avança para a análise de outros fósseis na busca de similaridades e diferenças nas preservações. Conforme avança a pesquisa, novas técnicas de laboratório são testadas para datar e analisar esses tecidos. A importância dessa descoberta vai além da paleontologia, desafiando noções em biologia e química. Essas novas ideias podem influenciar também outras áreas, como a medicina regenerativa e a biotecnologia. As discussões se intensificam nas redes sociais, onde cientistas e leigos debatem os novos achados. Enquanto isso, a doutora Geoffrey Schweitzer reflete sobre o impacto que suas descobertas podem ter nas futuras pesquisas. Ela se sente parte de um movimento maior,
que valoriza a dúvida e a pesquisa contínua no campo científico. A incerteza que paira sobre as afirmações do passado torna-se cada vez mais um incentivo à investigação. No final, o que importa é como essas descobertas moldam nossa compreensão sobre a história da vida na Terra. Isso nos lembra que a ciência está em constante evolução e que o passado é um campo aberto à exploração. A comunidade científica se divide, enquanto muitos começam a questionar o tempo necessário para a fossilização dos tecidos encontrados. Os defensores do uniformitarismo argumentam que as provas não são suficientemente claras para mudar a cronologia geológica. Por outro lado, os defensores do design inteligente começam a ver oportunidades para reforçar suas teorias. Esse conflito ideológico afeta a pesquisa e financiamento nas áreas de paleontologia e biomedicina. Os novos estudos demonstram que as descobertas poderiam ser aplicadas em áreas como medicina regenerativa. Enquanto isso, a mídia amplifica o debate, despertando o interesse do público e polarizando opiniões. As redes sociais fervilham com posts e vídeos, onde cada lado apresenta sua versão dos eventos históricos. A crítica se intensifica e algumas vozes pedem um retorno à pesquisa baseada em evidências rigorosas. As controvérsias científicas geram uma nova onda de investigações sobre extinções e mudanças climáticas passadas. Movimentos de estudantes e jovens cientistas promovem debates públicos sobre a importância da ciência moderna. Entre debates e descobertas, a natureza complexa da ciência e da história se revela a cada turno. E com isso, a busca por respostas sobre nosso passado continua a desviar-se de formas que nunca imaginamos. Enquanto continuamos a pesquisar, as descobertas de dinossauros nos fazem questionar o que realmente sabemos sobre nosso planeta. Esses fósseis não são apenas restos de criaturas extintas, mas sinais de um passado complexo e interconectado. A cada nova evidência, surge a dúvida como isso se encaixa em nossa compreensão da história da vida na Terra. Essa interseção entre ciência e crença nos leva a refletir sobre as narrativas que construímos ao longo do tempo. Em última análise, essas descobertas nos convidam a revisitar nossas suposições e a abrir o debate. E assim, perguntamos como essas novas perspectivas mudam sua visão sobre a nossa história.